Boa noite a todos. Queridos amigos, é com muita alegria que iniciamos o nosso evangelho dessa noite. Mantemos essa nossa sintonia com essa oração de Francisco de Assis e vamos juntos, de mãos dadas em pensamento, junto com nossos anjos de guarda, com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, até Maria, nossa mãe querida. Maria, envolve-nos com seu manto de luz, com seu manto de amor, de mansetude. Leva-nos também até Jesus, seu Filho amado. Jesus, Mestre querido, abençoa-nos, protege-nos, que permita que consigamos absorver o seu Evangelho. E junto com ti, Jesus, vamos até o Deus, nosso Pai. Senhor, Pai da vida, obrigada por essa nossa experiência, por essa oportunidade de aprendizado. Senhor, permita que consigamos pôr em prática todo o conhecimento, todo o amor desse Evangelho e que assim, pondo em prática os ensinamentos de Jesus e do Senhor nosso Deus, que nós consigamos iluminar cada vez mais o nosso caminho com a sua luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Verinha, agora você faz para nós aí o Evangelho, né? Sim. Depois a gente abre um espacinho para falar alguma coisinha, se for o caso, e depois a Cidinha entra com Fonte Viva. Tá ok. Boa noite a todos. E dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje vamos falar sobre o item 9, a cólera. A cólera, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, fúteis, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, na sua exaltação, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta,
aos objetos inanimados que espedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirás remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar, encorajar os esforços por dominá-la. O espírita, aliás, é encorajado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Bem, como acho que todos sabem, né? A definição de cólera é raiva, irritação, né? Aquele impulso violento que muitas vezes sentimos contra algo ou alguém, né, que nos irrita. E no próprio texto, a primeira palavra que aparece define a origem da cólera, que é o nosso orgulho. Sim, o nosso orgulho, orgulho ferido, orgulho de achar que eu sou melhor e mais importante que o outro, de ser contrariada, de achar que sou dona da verdade, dona da razão. Geralmente, se eu vejo alguém irritado, eu acho horrível, né? Mas e eu? Se eu pudesse me enxergar nesses acessos, nesses momentos de acesso que eu tenho, quando eu fico irritada, encolerizada, como seria? A contrariedade, na maioria das vezes, sem importância, sem motivo importante, fere o meu orgulho. Eu fico tão brava e irritada que eu jogo toda a minha ira, o meu veneno, o meu fel, no outro, ou em algum objeto, como uma brasa que eu seguro na mão, né? Uma brasa incandescente, que a gente várias vezes já viu esses exemplos. Muitas vezes eu nem percebo que eu sou a primeira a ser afetada, né? Porque a cólera me afeta primeiro, gera doenças, né? Dores de estômago, muitas vezes, né? Quando a gente tem muito irritado, a gente tem muita dor de estômago, às vezes, porque a bilis que a gente
secreta no estômago é terrível. E, às vezes, não tem nem remédio que resolva. E as doenças espirituais também, porque quando eu me entrego à raiva, eu emito e atraio más vibrações. E além de companhias espirituais que agravam os males, e às vezes posso até cometer atos pelos quais sentirei remorso o resto da vida. E irritar-me, além de afetar aqueles ao meu redor, principalmente aqueles que eu amo, ou afastar também, é perda de tempo, desperdício de energia. E não que eu não deva, às vezes, me colocar, ter uma posição quando necessário. Mas a ira não resolve problemas. Ao contrário, muitas vezes ela os agrava. Mesmo que eu tenha razão, que eu tenha boas qualidades. Eliminar a cólera exige que eu observe a minha conduta, que eu analise minhas reações imperfeitas, impulsivas, no intuito de identificar as causas, mudar o meu modo de agir e que eu me esforce em fazê-lo com sinceridade, sem me justificar inutilmente. Porque muitas vezes, nesses acessos, a gente se desculpa. Eu tenho um gênio assim, eu nasci assim, eu sou assim, né? O meu temperamento é assim, né? Muitas vezes a gente acha até que isso é uma virtude, e não é. Jesus, Chico Xavier, Gandhi, né? E muitos outros foram exemplos e deixaram muitas lições de paz, de paciência. E muitas vezes o silêncio, ou uma resposta educada diante de uma ofensa, de uma injúria, às vezes até me desculpando, porque não importa. O importante é preservar a paz. O meu humor afeta a minha saúde e a de quem me cerca. E o que é melhor? Eu compartilhar minha alegria de viver com os que me cercam ou aturar-me o mau humor? O texto também lembra, no seu finalzinho, que a cólera é contrária à caridade cristã. A cortesia é o primeiro passo da caridade. E a gentileza é o princípio do amor. E para concluir, eu deixo aqui umas frases do Chico para refletirmos. Por intermédio, através da voz, praticamos vários delitos de tirania mental. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho, é explodir, é acabar com o seu próprio trabalho. Ouvide, esqueça as ofensas e desgostos, tribulações e sombras. Continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre o servir. Era isso que eu queria, eu consegui dizer, consegui compreender desse texto, né? Eu falei na primeira pessoa porque
porque eu acho que esse texto, para mim, pessoalmente, é uma grande lição, né? Se alguém quiser colocar algo, fique à vontade. Muito obrigada. Vera, Oi. se você quiser comentar o que te aconteceu aí como desafio, dá tempo. Posso, né? Eu tive uma situação hoje que eu emprestei o carro para o meu filho e eu tive que ir para o consultório de ônibus. E fiz meus atendimentos, saí, e à tarde, quando eu vinha para casa, eu cheguei no ponto, esperei o outro sair, eu era a primeira no ponto de ônibus, né? Falei, eu vou sentada, você é a primeira. Aí, logo atrás de mim, chegaram duas moças. O motorista chegou e falou, vocês podem entrar. Só que eu ia pagar com dinheiro, né? E elas tinham o bilhete. Eu falei, podem passar, né? Era só duas, podem passar. Né? E eu lá, esperando o cobrador com o meu dinheiro, porque ele tinha que liberar a catraca para eu passar. E aí começou a chegar, um atrás do outro. Aí eu já comecei a ficar irritada. Falei, puxa vida, eu já pensei, né? Porque eu era a primeira, aí eu fiquei esperando para não ir. Estou vendo que eu vou ter que ir de pé no ônibus, né? Daqui a pouco chegou um rapaz com uma moça e logo depois outra. A senhora dá licença de eu passar? Eu falei, estou esperando o cobrador. Mas eu tenho tempo. Né? Eu falei, todo mundo. Aí peguei a irritação na hora. Aí já, né? Deixei ele passar. E ele ainda falou, as moças ficaram esperando, mas ele falou, vem, né? E aí começou a vir um atrás do outro. E eu comecei a ficar irritada. Né? Porque eu falei, se tivesse ficado meia hora de pé lá esperando no sol quente, ninguém ia reclamar. Agora, todo mundo quer chegar e quer entrar, e eu esperando, eu era a primeira da fila, e vou deixar todo mundo passar, vou ter que vir de pé no ônibus. Olha só, gente, olha só. E eu comecei a reclamar alto mesmo, né? Eu falei, todo mundo quer passar, não sei o quê. Fiquei brava. Aí a cobradora chegou, né? O rapaz falou, o cobrador deve ter ido no banheiro, ele já vem, tá bom. A cobradora chegou e falou, senhora, desculpe, a gente tem que passar relatório, né? Eu falei, então, mas eu era a primeira da fila, agora eu vou ter que ir de pé, não sei o quê, reclamei. Ela falou, não, a senhora podia ter sentado aqui, deixava a senhora descer, aí paguei, passei. Quando eu cheguei, a primeira moça que eu tinha deixado passar, ela deixou o lado da janela vazio para eu sentar. Né? E eu sentei e abri a bolsa, cadê o celular? Procurei, virei, cadê o celular? Não achei o celular. Falei, larguei o celular no consultório. Tive que descer no próximo ponto. Desci brava, né? Desci correndo. No caminho, bateu. Olha a lição, Vera. Olha a lição. Você passou ontem estudando a lição e olha o que você fez. Né? Olha o que eu fiz. Cheguei no consultório ofegante, falei, ainda bem que não tinha ninguém na sala. Né? A minha amiga falou, calma, toma uma água, não sei o quê. Eu falei, não, está tudo bem, achei meu celular, né? Mas olha só o que eu fiz. Né? Comecei a ficar irritada. Eu podia ter sentado lá. Se eu tivesse sentado, eu ia ver que eu larguei o celular, eu não ia pagar a condução, né? Eu já ia descer na hora. Porque imagina a cara de idiota que eu fiz. Eu reclamei com todo mundo, ainda bem que não tinha ninguém de atravessado também para discutir comigo, né? E aí imagina o que eles devem ter falado. Olha aí, a barraqueira desceu no próximo ponto, falou tanto e teve que descer no primeiro ponto.
Eu podia ter ficado lá na frente, eu ia perceber que eu estava sem o celular, né? Ia descer do ônibus, não ia pagar a condução, não ia fazer esse barraco, né? Porque foi muito feio para mim, quem? Para mim, né? E eles me avisando, e quem ouviu? Eu não ouvi, né? E logo que depois eu comentei até com a minha amiga, que também trabalha lá no consultório comigo, assim, da lição, né? E ela falou, olha só a conexão, né? E a gente não presta atenção, né? Podia ter acontecido muita coisa, podia ter pego alguém de atravessado, começado a discutir comigo, né? E por fim eu vim embora, né? Comecei até a rir, né? E cheguei aqui, fiquei comentando com o meu pessoal para ver a lição que a gente tem, né? E a gente tem esses exemplos, essas lições todo dia, e não presta atenção, né? Não presta atenção. E era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Verinha. Foi muito bom. Aí, o seu comentário foi ótimo, o seu depoimento também, porque assim, né, nós somos seres humanos, né, Vera? É claro que o Evangelho está aí para a gente aprender, é lógico, né? Para a gente aprender, para a gente seguir, que é a proposta, senão não teria motivo nenhum da gente fazer Evangelho, né? É para a gente aprender mesmo, crescer e tudo mais. Mas foi muito interessante você falar, porque a gente é desafiado todos os dias mesmo. Eu lembro que tem uma história antiga do centro lá, que uma experiência de um irmão, um companheiro nosso lá de plantão, sabe o plantonista, que atende as pessoas no centro espírita e tal. Então, ele foi para fazer plantão numa determinada noite, e aí acho que ele estava atrasado, pegou o carro, foi correndo e tal, aí teve alguém no meio do caminho que fechou ele e tal, ele perdeu a paciência, baixou o vidro, xingou a criatura, não sei o que e tal, chegou correndo no centro espírita, botou o carro lá, estacionou o carro, desceu correndo, foi lá se preparar para fazer o plantão. Adivinha quem que senta para conversar com ele, para receber as orientações evangélicas dele. Adivinha quem que sentou para conversar com ele? Exatamente o sujeito do qual ele despejou os xingamentos lá fora. Aí ele teve que pedir licença, falou, eu estou sem condições, né? Estou sem condições de dar plantão, né? Então, são experiências, né? Porque, assim, o Evangelho, pessoal, vocês desculpem, eu vou fazer um pouquinho de comentário aqui, né? Só porque eu acho que esse tema é muito importante, porque eu acho que toca a maioria de nós, né? Irritação, essas coisas. Qual de nós aqui, né, não é acometido por esse tipo de coisa, né? Mas quando você começa a ouvir Evangelho, quando você começa a estudar Evangelho, quando você começa a frequentar qualquer religião que seja, e que você é convidado a ouvir, né, e principalmente a praticar o Evangelho, os desafios começam a aparecer na sua frente mesmo. Na verdade, sempre apareceram, né? Mas antes você não está descomprometido com o Evangelho, então, para você, né, tudo bem. Mas, de repente, como a Verinha falou, né, Verinha? Você aconteceu tudo aquilo, daqui a pouco você abriu a bolsa, foi ver o Evangelho, e falou, meu Deus, né? A lição que eu tinha que falar. Não é exatamente o teste que eu passei. Então, isso é uma coisa que acontece conosco sempre. Você fala do Evangelho, daqui a pouco aparece uma experiência que te desafia naquele tema que você estudou, que você falou, que você conversou, que você ouviu, né? Uma outra coisa que acontece muito, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que seja plantonista, né? Mas uma coisa que acontece sempre com plantonista, você às vezes está com um problema na sua casa, na sua família, aí você senta para dar uma orientação para a pessoa, e a pessoa que vem com um problema exatamente igual ao que você está passando. Aí você olha e fala, meu Deus, o que eu vou falar para essa criatura, porque eu estou passando pela mesma coisa. Aí você vai buscar no Evangelho as bases, você fala para a pessoa, mas você está falando para você, porque os seus dois ouvidinhos estão mais perto da sua boca do que o do companheiro na sua frente, né? Então, o Evangelho é isso, né? O Evangelho a gente ouve, a gente conversa, a gente
discute, faz as reflexões, né? E vai tentando colocar em prática, e vamos recebendo os desafios. Aí você tomba, você tropeça, escorrega na banana, erra, né? Mas você vai acertando, você vai diminuindo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, né? E a gente estava falando sobre as dificuldades e tal, né? Aí eu falei para ela, olha, eu estou longe de qualquer coisa boa, mas se eu olhar para o começo dessa encarnação, não vou nem falar das outras, né? Porque se eu falar das outras, vocês vão sair arrepiados, vão sair correndo do Evangelho, né? Mas falar só dessa, né? Se eu comparar lá atrás o que eu era, como eu era, e hoje, tem muita diferença. Porque, graças a Deus, assim, né, o Evangelho veio de encontro a mim o tempo todo. E, dessa forma, a gente vai talhando, né? A gente vai amenizando, né? Essa coisa que a Vera falou para a gente de orgulho, né? Mas também tem o egoísmo, tem vaidade, tem tanta coisa, né? Então, na medida em que a gente vai vivendo esse Evangelho, vai ouvindo, aí você ouve uma vez, ouve duas vezes. Às vezes, não sei se acontece com vocês, né? Vocês são seres iluminados, então não deve acontecer, né? Mas você abre lá o Evangelho e aparece lá, perdoa o teu próximo. Aí você lê, tudo bem. Aí na semana seguinte você vai abrir de novo, perdoa o seu próximo. Aí você vai ver, como assim, né? Esse Evangelho está marcado? Aí na outra semana você abre de novo, perdoa o seu próximo. Aí fala, não é possível, né? Os espíritos estão de brincadeira comigo, né? E, na verdade, o que está falando? Filho, você está precisando perdoar o teu próximo, não é verdade? E a gente vai ouvindo 1, 2, 3, 500 vezes até o dia que eu começo a conseguir perdoar, ou pelo menos desculpar o meu próximo, não é? Então, o Evangelho é um exercício, né? Não é uma coisa automática. Eu leio, pronto, já sou santinho. Não é isso, né? É um processo, é um trabalho interno, né? Que você vai fazendo, você vai ouvindo, você vai praticando, você vai sendo desafiado, você dá trupicão, às vezes você tomba, cai de cabeça no chão, né? Às vezes você faz aqueles erros estrondosos, né? Aí você levanta de novo, tenta de novo, não é? É assim, é um processo constante de aprendizado. O que a gente precisa fazer, né, é procurar abreviar os efeitos ruins da gente não conseguir fazer o Evangelho. Porque é melhor para nós, a gente sofre menos. Né? Porque o Evangelho é exatamente isso, é para a gente, o Evangelho é o consolo, né? Aquele que vem aliviar o teu coração, vem fazer você uma criatura melhor, enfrentar as coisas de uma forma melhor e sofrer menos. Né? Então, na medida em que a gente introjeta isso em nós, você vai ficando melhor, vai ficando mais forte, vai ficando mais feliz, com mais paciência, você vai tendo mais serenidade, né? Então, tudo isso é só coisa boa para a gente. A gente precisa ir aprendendo, né? Então, tudo isso é muito natural, né? Então, Verinha, obrigado, foi excelente aí a tua experiência, que é a de todos nós, né? Porque somos aqui todos seres em evolução, faz parte. Então, obrigado mesmo aí, Verinha, pela tua contribuição. Agora nós vamos passar para a nossa companheira, Cidinha, né, Cidinha? Eu espero que você não tenha uma outra experiência igual, hein, Cidinha? Nós vamos passar para a Cidinha para ela fazer o Fonte Viva para nós. Boa noite a todos. Não tenho uma experiência igual hoje para contar. Ainda bem, ainda bem. Mas não sei, se a gente for ver lá atrás, pode ter acontecido alguma coisa assim, viu? Porque é bem isso que a Vera falou, né? A gente tem sempre que estar atento, né? Tem o orai e vigiai, mas o vigiai, a gente tem que vigiar a nós mesmos, né? Porque não é fácil, não. Às vezes a gente cai nessas armadilhas que, assim, você estudou a lição, né? E no outro dia acontece. Isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. E parece uma pegadinha, né? Pra gente. Parece uma pegadinha. Falei, meu Deus! Daí a gente fica se culpando, né? Justamente eu que estava ontem estudando isso, hoje eu caio nessa. Mas isso, assim, Faz parte do show, né, Cidinha? Faz parte da nossa trajetória. Bom, gente, então boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura e o comentário da lição 68 do Fonte Viva, Sementeira e Construção.
Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura ou edifício do Senhor nos seguidores do beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele, em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade, para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele. Na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que lhe foi dada, que te foi confiada, e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Uma lição muito linda e muito verdadeira, pois eu vejo assim como a nossa trajetória mesmo na Terra, né? Paulo nos designou, né, como lavoura e edifícios de Deus. Essa lição me remeteu a vários ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A várias parábolas, até vários comentários evangélicos que nós acompanhamos aqui, né? Às quartas-feiras, sextas-feiras, quintas-feiras. E esse é um relato que Paulo coloca, é um relato da nossa missão na Terra. E para ilustrar um pouquinho mais, complementar, na verdade, né, essa lição, eu busquei algumas passagens do Evangelho, né, que cabem e também explicam, complementam, né, o que Paulo nos traz. Então, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, a gente tem o Espírito da Verdade que nos instrui. Está lá, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, se nós já fomos iluminados com a Boa Nova, né, se nós já detemos o conhecimento, nada mais justo do que a gente dividir esse conhecimento com quem precise, com quem ainda esteja na escuridão, né? Daí me veio na cabeça a passagem: não podemos esconder a candeia debaixo do alqueire, né?
Não podemos esconder esse conhecimento dos outros. A gente tem que dividir, como nós fazemos aqui, né? Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Daí eu fiquei pensando e peguei o nosso Afracis como exemplo, né? Para a divisão desse conhecimento, né? De que forma a gente pode dividir esse conhecimento, né? Na Afracis nós temos as palestras, nós temos os cursos, nós temos os tratamentos, né? E, consequentemente, nós temos os palestrantes, nós temos os professores, nós temos os alunos, os assistidos, né? Todos participam da nossa casa, e cada um cumprindo a sua função, né? Para oferecer o melhor aos assistidos, aos alunos, e, enfim, para levar o conhecimento e auxiliar no entendimento de cada aprendiz, de cada pessoa, seja assistido ou aluno, né? E só que, assim, essas pessoas, na posição de quem está recebendo esse conhecimento, não pode nunca esquecer que, a partir do momento que eles adquirem esse conhecimento, aumenta as suas responsabilidades, né? Daí vem uma outra passagem. A quem muito foi dado, muito será pedido. Que está em Lucas, no capítulo 12. O fato é assim, nós estamos sempre na condição de aprendiz. Independente de ser professor ou aluno. Nós estamos sempre na condição de aprendiz, né? Mais uma vez, coloco como exemplo o Afracis. A gente tem o evangelho de quarta, a gente tem o evangelho de sexta, né? O evangelho de sexta até é bem mais, assim, é um pouco mais diferente. Todo mundo pode se colocar. É uma verdadeira até terapia, né? Gostoso, muito gostoso. Aliás, todos. E cada colaborador, né, que vem e traz sua história, como a Vera trouxe hoje, né, acrescenta um pouquinho em nós, né? É um tijolinho a mais que coloca em nós. Então, na condição de quem dá esse tijolinho, como a Vera fez hoje, e de quem recebe esse tijolinho, a gente pode confirmar, né, que nós somos cooperadores de Deus. Somos. Cada tijolinho desse faz a gente crescer e pensar, repensar, né? Poxa vida, olha, acredito que todo mundo vai pensar depois aí, ou se já não está pensando, puxa, será que eu já cometi isso? Será que em algum momento eu já fiz uma coisa dessa? Né? Assim, não culpando, não é nada disso, tá? Vera, me desculpe, estou usando só como exemplo. que é isso mesmo. Às vezes a gente já leu que o certo é fazer assim e, de repente, a gente está fazendo errado. Sabe? Mas é porque é escorregada. Às vezes a gente dá uma derrapada, a gente dá uma escorregada. Mas, como o Carlos mesmo falou, a gente pode certamente voltar lá atrás e ver que a gente já se modificou muito. Muito. Porque a cada tijolinho que a gente recebe, a gente vai repensando, a gente vai tentando não errar. Né? É que nem você passa numa calçada, você tropeça, não tem quem não tropece e não olhe para trás. Como se fosse resolver o tropeção, mas você quer saber por que você caiu ali. Você caiu ali porque tinha um buraco, você caiu ali porque tinha algum obstáculo, né? Então, quando você passar ali, você vai pensar, ali eu não caio mais. Perto aqui de casa tem uma calçada que tem um desnível, só que a calçada toda é da mesma cor. Então, você não percebe o desnível. Toda vez eu caí ali, porque era raro eu passar. Agora eu não caio mais. E meu pai que tem dificuldade visual,
eu já falo e fico preocupada. Ó, ali tem um desnível na calçada. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção, né? E é isso, a gente tem que prestar atenção nas nossas ações, né? E é preciso levar a luz a todos que precisam. Então, a gente não pode reter esse conhecimento só para a gente, né? A gente tem que dividir. Então, quando possível, e se a gente se achar, né, em condições de falar, de levar uma palavra bacana, de levar alguma coisa positiva, construtiva a uma outra pessoa, leva. Independente se a pessoa te pediu ou não, leva. Né? Você tendo essa oportunidade, aproveita essa oportunidade. E põe para fora uma experiência tua. A Vera dividiu com a amiga dela com certeza riu junto com ela, mas também aprendeu, né? E observou, né? Falou assim, nossa, olha, acho que foi de propósito que fizeram isso, para que você realmente tenha entendimento da lição, né? Para que a gente tenha entendimento da lição. Daí eu fui lendo ali a passagem, e mais uma vez, nesse mesmo capítulo, como eu peguei aqui no capítulo 6, que é o advento do Espírito da Verdade, eu me estendi mais um pouco, e no item 6 tem uma complementação, um complemento muito bom, né? Que eu vou até pedir licença e vou ler, porque é um complemento muito bom. Trabalhador, traçai o vosso sulco. E isso me remeteu ao estudo da semana passada, onde o Jurandir falou sobre arar a nossa terra interior. Olha só, né? Um tijolinho já está aqui, fixado no meu edifício, tá? Já está me edificando, já estou me edificando. Então, completando aqui, continuando. O trabalho de vossas mãos alimenta o corpo, mas vossas almas não são esquecidas. Eu, o divino jardineiro, que é Jesus, que é o Espírito da Verdade, né? As cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar o silêncio do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar a minha preciosa semente. Então, nós precisamos estar com a nossa terra interior arada. Porque essas sementes são colocadas ao longo da nossa vida, né? E essas sementes somos nós aqui no Evangelho, somos nós ouvindo uma palestra. Então, a gente tem que estar aberto a isso. E, diante disso, a gente volta à afirmação de Paulo, né? A afirmação de Paulo, que é: porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. E que assim nós sejamos sempre, servindo, sendo lavoura, sendo edifício de Deus, porque assim foi definido já, lá atrás. Lá atrás, foi definido a nossa condição rumo ao aperfeiçoamento na Terra, como Paulo coloca aqui. É esse o meu entendimento da lição de hoje. Espero que tenha colocado também um tijolinho aí, né? Porque eu acho que cada semana, toda semana, a cada evangelho, a cada tratamento de cura, como falei, a cada palestra ou a cada curso, a gente vai se edificando. Então, nós somos edifícios de Deus também. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada a todos. E agradeço a Vilma também pelo convite.
que é muito bom colaborar e é muito bom ouvir também. Eu adoro ouvir todos vocês. Obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Muito bom, Cidinha, muito bom seu comentário. E não sei se vocês notaram a relação que o tema do Fonte Viva tem com o tema que a Verinha trouxe para nós. Não sei se vocês perceberam, né? Porque lá traz uma dificuldade que muitos de nós carrega, né? Fruto normalmente aí do que ela falou, do que o Evangelho falou, do orgulho, etc. Mas aqui Paulo já fala para a gente, né? Paulo desafia a gente, mostra para a gente que, como a Cidinha falou, que nós somos cooperadores de Deus. A gente não se dá conta disso, pessoal. Por que cooperadores de Deus? Quando você tem contato com o Evangelho e você começa a ter algum conhecimento do Evangelho, você já sobe um degrau no processo evolutivo. Você já introjeta em você, quer queira ou não, consciente ou inconscientemente, você introjeta em você já um entendimento diferenciado. E quando você tem um conhecimento diferenciado acerca do Evangelho, você já tem a condição de ser esse cooperador de Deus. É uma grande responsabilidade, mas é uma realidade. É por isso que também existe o processo de responsabilização, porque você conhece mais, né? Então, aquele exemplo do rapaz que eu falei que foi fazer o plantão, e que no meio do caminho, né, foi fechado e descarregou lá o verbo no rapaz, e depois foi se deparar com o próprio lá para ele fazer plantão, né, é Deus, não Deus punindo, porque a gente tem muito esse conceito infeliz, né, de que Deus pune, não é essa a realidade. É Deus nos orientando e nos mostrando, filho, você é cooperador de Deus. Você tem na tua boca a responsabilidade de falar do Evangelho. Não só falar, mas também de exemplificar. Então, observa, olha, às vezes esses ensinamentos vêm de uma forma um pouco mais intensa, né? Foi o caso do rapaz lá. E aí, então, é quando a pessoa se dá conta e a ficha cai com mais força, né? E a gente tem um aprendizado mais profundo, né? Às vezes, esses impactos nos dão um aprendizado mais profundo, porque você tem que encarar a si mesmo frente a um erro, né? Mas não é uma punição de Deus. É exatamente o contrário. Ele fala, filho, acorda. Acorda, porque eu preciso de você, né? Porque Deus não se manifesta para a gente cara a cara. Ele não chega na nossa frente e fala, olha, estou aqui, sou Deus e tal. Ele se manifesta de nós para conosco. Já prestaram atenção nisso? Deus se manifesta de nós para conosco. Então, somos nós nos ajudando. Então, a Verinha, quando veio trazer o exemplo dela, a Cidinha, quando veio fazer o comentário, né, elas foram mecanismos de Deus a nos trazer um comentário, né, uma situação importante de aprendizado. Quando você passa por uma dificuldade e alguém vem e estende a mão, quem estendeu a mão é o cooperador de Deus. Né? E todos nós temos essa condição de sermos cooperadores de Deus. Precisamos só deixar a ficha cair, né? A gente precisa se dar conta disso, lembrar da parábola dos talentos, né? Lembrar que a gente não deve enterrar o nosso talento, que a Cidinha abordou isso aí agora há pouco. Se você tem qualidades, todos nós temos, qualquer uma tem infinitas qualidades que todos nós temos alguma, e a gente, então, deve utilizar isso, aquilo que você tem de bom em você, e levar isso para o teu próximo. Porque aí sim, você está fazendo o papel de cooperador de Deus. Né? E a outra frase de Paulo, né, o serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Essa é a parte da edificação, né, onde a gente tem que estar o tempo todo plantando, edificando, e com esforço pessoal e boa vontade. Pessoal, boa vontade
é chave para tudo. Quando a gente tem boa vontade, a gente empurra a alavanca da nossa evolução para frente. Porque você tem boa vontade, você faz. Se você faz, você realiza. E a obra, então, se faz, né? Então, desculpa, eu acabei adentrando aí os comentários da Cidinha, mas eu tenho dificuldade em segurar minha língua. Quando eu ouço, eu fico inspirado, não, deixa eu falar e tal. Então, vocês me desculpam, mas eu acho que a gente precisa falar algumas coisas, né? Eu acho que é muito bom essa troca, essas reflexões. Então, é isso. Eu acho que foi muito bom esses 2 comentários, a gente conseguiu fazer um link, né? Pessoal, sempre tem link entre um ensinamento e outro. Presta atenção, sempre tem uma ligação, né? A espiritualidade trabalha por trás de nós, a gente nem percebe, né? E a espiritualidade são os cooperadores de Deus também, né? Então, nós vamos agora seguir para frente, né, do nosso evangelho. Vamos pedir aí para a Rose para colocar as vibrações para nós, né, Rose? Que é a gravação da Ju. Depois a Márcia faz para nós a prece final. E, pessoal, durante a vibração, se vocês tiverem pessoas, situações que vocês tenham conhecimento e saibam, né, que alguém que está com dificuldade, que está sofrendo, que está internado, que está com uma doença, que está com uma problemática financeira, aproveita esse instante de vibração, que normalmente a gente faz para nós e para o nosso lar, e isso é absolutamente justo, né? Mas vamos aproveitar e mentalmente, né, visualizar esses companheiros nossos que também precisam. A gente aqui já pede para a espiritualidade que a gente tenha uma lista de companheiros nossos que estão aí no grupo de vibrações, né? No grupo de tratamento. Então, nós vamos pedindo para que todos esses sejam incluídos nessas nossas vibrações. E lembrando que vibração, pessoal, somos nós emitindo o que a gente tem de melhor para que a espiritualidade possa recolher essas boas energias e conduzi-las na direção dessas pessoas que precisam. Então, assim, nesse momento de vibração, nós estamos sendo trabalhadores. E na medida em que a gente trabalha emitindo uma boa energia, a espiritualidade nos auxilia. Nós não estamos falando de troca, mas nós estamos falando de uma lei de automatismo, né? Eu emito o bem, automaticamente eu recebo o bem, né? Então, vamos entrar nessa sintonia, fazer a nossa contribuição do bom pensamento, da boa energia, para que a gente possa engrossar esse caldo e ajudar pessoas que, eventualmente, não têm a oportunidade de estar aqui como nós, né, num evangelho desse. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Rose, vamos em frente. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor,
tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Agora vamos nos unir, em nome de Jesus, para encerrar esse Evangelho bendito, que nos traz tanto alento, nos convida ao amor filial, agradecendo, Senhor, esse momento em que estamos reunidos em nome do Pai, pedindo para que Jesus, nosso Mestre, cubra esse planeta para que possamos sentir a luz universal nos protegendo a todos os nossos irmãos contra todos os males. Irmãos queridos, juntos em nome de Jesus, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, vibrando muito amor, vibrando muita luz sobre todos nós, nossos irmãos, nossos parentes e amigos, agradecendo sempre a oportunidade que temos nesse instante. Pedimos ainda a nossa Mãe querida que cubra com seu manto todos os nossos filhos, nos protegendo hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Pai celeste, Criador
paz.